Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso de número 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, privilégio podermos estar juntos, reunidos na casa do Senhor, para prestar culto ao Senhor, para render louvores e adoração ao nome do Senhor. Tu és a razão deste ajuntamento. É a presença do Senhor aqui conosco que dá sentido a este ajuntamento. Nós já tivemos um momento tão especial de louvor e de adoração ao Senhor através dos cânticos. E agora, Pai, é chegado o momento de ouvirmos a Tua voz. Nós rogamos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, para que com clareza nós possamos compreender a Tua tão preciosa e santa palavra. O Senhor conhece as nossas vidas. Pai, por sua misericórdia e graça eu lhe peço, usa-me esta noite para ministrar a Tua palavra, Senhor. Tome, Senhor, neste momento a minha mente, meu coração, meu corpo, a minha alma, todo o meu ser, e usa-me, Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. Pois de mim mesmo, Senhor, nada tenho a dizer às pessoas que estão aqui esta noite, como aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Então suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Assim oramos juntos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos e amigos, a parábola era uma história que Jesus contava a fim de ensinar um princípio. E Jesus, nos versículos que nós lemos, verso 21, 22,
Ele vem falando com respeito ao perdão. Como se deve perdoar? Pedro diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 3 vezes, Senhor? Porque segundo os rabinos eram 3 vezes por dia. Se alguém pecar contra você, teria que perdoar 3 vezes. Mas Pedro fala: não, Senhor, até 7 vezes, dando uma quantia maior do que a tradição. Jesus responde: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. 490? Não, o princípio é, Pedro, quantas vezes forem necessárias. Aí vem Jesus contar a parábola do credor incompassivo. Na minha Bíblia diz a parábola do servo que não queria perdoar, para ensinar esse princípio do perdão, como nós devemos perdoar. Parábola do credor incompassivo. Jesus começa a falar sobre a história de um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. Então ele chama um que lhe devia 10.000 talentos. E esse homem não tinha como pagar a sua dívida. E o rei então diz: olha, então você vai ser vendido, sua mulher, seus filhos, seus bens, porque a dívida tem que ser paga. Ele então cai aos pés do rei, começa a implorar: por favor, rei, tenha paciência comigo, eu vou pagar a dívida, por favor, tenha paciência. O rei, vendo que aquele servo não tinha condições nenhuma para pagar a sua dívida, movido por compaixão, manda aquele homem embora e perdoa-lhe toda a sua dívida. Mas aquele servo, ao sair ali da presença do rei, ele encontra um conservo dele que lhe devia 100 denários. E aquele servo, ao encontrar o seu conservo, ele já começa a sufocá-lo. E aí? E a dívida? Você me deve. E aí, como é que vai ficar? Olha, por favor, o conservo diz: tenha paciência comigo, eu vou pagar a dívida, eu vou pagar a conta. Não, já te esperei tempo demais. Já tem tempo que você me deve. Não vou esperar mais não. Você me deve, tem que pagar. Não tem como pagar? Então, chama os guardas. Aquele homem é preso, lançado na prisão. Os companheiros, vendo a situação, vão lá contar o caso para o rei. Diz: rei, sabe aquele servo que o senhor perdoou aquela dívida toda, dos 10.000 talentos? Sim, pois é. Aquele servo saiu do palácio aqui, encontrou um conservo dele que lhe devia 100 denários, e ele não quis perdoar. Ao contrário, mandou prendê-lo. O rei fica indignado: o quê? É possível isso? Sério? Sério? Mandou chamar aquele servo. Quando o servo vem, ele diz: olha, você é servo malvado, porque eu perdoei toda aquela sua dívida porque você me suplicou, pedindo misericórdia, graça, e você não teve compaixão do seu conservo que lhe devia 100 denários. Então aquele rei chama os verdugos ou os carrascos e manda prender aquele servo. E diz: você não vai sair daí enquanto não pagar o último centavo. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho nessa parábola, fazer algumas considerações dessa parábola. Primeiramente, a parábola fala sobre o perdão imerecido que o rei concede a seu servo. O perdão imerecido que o rei concede a seu servo. Qual era o valor da dívida desse servo? 10.000 talentos. 10.000 talentos era a dívida desse servo. Bom, o que isso representa? Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que 1 talento corresponde a 35 quilos de ouro. 1 talento corresponde a 35 quilos de ouro. Só que esse homem não devia 1 talento ao rei. A dívida não era 35 quilos de ouro, mas devia 10.000 talentos. Então, fazendo os cálculos matemáticos, qual era o valor da dívida?
350 mil quilos de ouro. Valor da dívida desse homem. Ou seja, impagável. Impagável. 350 mil quilos de ouro era o que esse homem devia para o rei. Impagável, ele não tinha condições de pagar. Então o rei oferece a esse homem um perdão imerecido. O texto diz que o rei, movido por compaixão, diz: olha, você não tem condições de me pagar. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Então faz o seguinte: vai embora para sua casa. Sua dívida está perdoada. Meus irmãos, o perdão que esse rei oferece a esse servo foi um perdão movido por graça, compaixão. A dívida era impagável. Ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Agora a pergunta que fazemos é: o que Jesus quer nos ensinar até aqui? O que quer dizer aqui? Ora, meus irmãos, o rei na parábola é Deus. O servo somos nós. Qual que é o princípio? Que nós temos também para com Deus uma dívida impagável. Que são muitas as nossas ofensas, as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas o que Deus fez em relação aos nossos pecados? Enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, levando ali sobre si as penalidades dos nossos pecados, para que mediante a fé nesse sacrifício nós pudéssemos receber o quê? Perdão e remissão de pecados, movido pela graça, favor imerecido. Irmãos e amigos, são muitos os nossos pecados, mas quero afirmar esta noite que em Jesus há esperança de perdão para todos os nossos pecados. Todos. Talvez os meus irmãos e amigos que nos acompanham agora pelas redes sociais, talvez esteja pensando: poxa, tenho pecado tanto contra Deus, tenho ofendido tanto a santidade do Senhor, a minha vida, a minha história é marcada de tanta coisa horrenda. Será que há esperança para mim? Será que há perdão para mim? Há perdão. Irmãos e amigos, ninguém aqui é bonzinho. Ninguém. Se fôssemos passar aqui no telão nossa história, nossos erros, nossos pecados, todos nós, sem exceção, sairíamos daqui humilhados, envergonhados. Quando olhamos para dentro de nós, irmãos, nossas atitudes e ações passadas, meus irmãos, nós nos humilhamos, nós sentimos tão sujo, tão imundo. Poxa, como é que eu fui capaz de fazer tantas coisas horrendas? Como fui capaz? Como fui capaz? Mas, meus irmãos, a graça nos alcançou. A graça. Você entende isso? Onde foi muito os nossos pecados, onde foram muitas as nossas transgressões, nossos erros terríveis, terríveis. A palavra do Senhor nos diz que foi muito mais a graça. A graça. A graça do Senhor, irmãos, é maior que as nossas ofensas, que as nossas transgressões. É o primeiro ensino que Jesus nos disse na parábola. O servo tinha uma dívida impagável, impagável. O rei disse, movido por compaixão, fala: vai embora, sua dívida está paga. É o que Deus faz conosco. Temos uma dívida impagável, mas ao recorrermos a Cristo, Deus diz: vá em paz, você está perdoado. Não por mérito, mas pelo sacrifício de Cristo. Vá em paz. Meus irmãos, segunda consideração a fazer nessa parábola. A parábola fala do perdão imerecido que o rei concede a seu servo.
Mas a parábola também fala sobre a resistência agora do servo em perdoar o seu conservo. A resistência do servo em perdoar o seu conservo. O mesmo servo que havia acabado de receber perdão de uma dívida impagável, 10.000 talentos, ou 350 mil quilos de ouro. Agora, esse servo não consegue pagar, não consegue perdoar um conservo dele que lhe devia 100 denários. 100 denários, meus irmãos, sabe quanto que isso corresponde? Um denário é a diária de um trabalhador. 100 denários, se nós colocarmos hoje uma diária no valor de 100 reais, se você calcular 100 vezes 100, nós temos 10.000 reais a dívida desse conservo. Ou seja, é um valor que dá para pagar. Comparado aos 350 mil quilos de ouro que o servo devia para o rei. Mas o conservo diz: não, negativo. Você me deve, tem que pagar. Você me deve, ué. O que faltou, irmãos, a esse servo? O que faltou a ele? Que não quis perdoar o seu conservo? O que faltou? Meus irmãos, faltou tratar o seu conservo da mesma forma que ele tinha sido tratado pelo rei. Graça. Olha o verso 33. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Olha, eu usei de graça para com você, misericórdia. Foram muitas as suas ofensas, impagáveis as suas transgressões, a sua dívida. Eu perdoei toda a sua dívida. Você não deveria agir da mesma forma para com seu conservo? Perdoá-lo também? Irmãos e amigos, o servo nessa parábola somos nós. E o conservo? Nosso próximo. Qual que é o princípio? Assim como o Senhor nos perdoa, assim também devemos perdoar uns aos outros. É o princípio. É o que Jesus quer ensinar. Olha, perdoei toda a sua dívida impagável. Você não pode perdoar agora seu conservo? Se o servo somos nós, Deus diz: olha, todos os seus pecados foram perdoados, seus terríveis pecados foram perdoados. Agora você não consegue perdoar, não quer perdoar o seu irmão, o seu próximo? Colossenses capítulo 3, verso número 13. Colossenses capítulo 3, verso número 13 diz assim: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É o princípio. Voltando para Mateus, capítulo número 18. A primeira parábola fala sobre o perdão imerecido que o rei concede a seu servo. Depois a parábola fala sobre a resistência do servo em perdoar o seu conservo. Ele recebe o perdão, mas não compartilha o perdão. Agora a parábola vai falar sobre a consequência vinda sobre esse servo por não observar o princípio do perdão. Há consequência? Há consequência. Quais são as consequências? Verso 34 e verso 35 de Mateus capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, do profundo do ser, não perdoarem cada um a seu irmão.
Qual a consequência vinda sobre esse servo por não observar o princípio do perdão? Meus irmãos, cativeiro e sofrimento. Cativeiro e sofrimento. Porque a prisão aqui não era simplesmente uma prisão. A pessoa está presa, mas está ali. A ideia aqui dos verdugos ou dos carrascos é sofrimento. É estar preso, mas também em sofrimento, sendo torturado. Em outras palavras, quem não perdoa o que Jesus quer ensinar, está preso. E em sofrimentos emocionais. Reverendo Hernandes Dias Lopes, analisando esse texto, essa passagem, ele diz assim: quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive debaixo do chicote do tormento emocional. Quem não perdoa não é feliz. Meus irmãos e amigos, quero aqui esta noite fazer algumas perguntinhas. Existe alguém que muito te ofendeu, humilhou, desprezou e que você ainda precisa perdoar? Meu irmão e meu amigo que acompanha agora pelas redes sociais, existe alguém que te ofendeu, te machucou, te ofendeu, te humilhou, colocou você lá embaixo, você se sentiu tão humilhado, desprezado, um ninguém? Existe alguém assim que você precisa perdoar? Irmãos, existe alguém aqui assim com você? Então, perdoe. Perdoe. Perdoe não movido pelo mérito, mas pelo critério da graça. Por entender que é esse critério que Deus utiliza para te perdoar. E é esse critério que nós devemos utilizar para perdoar alguém. Então não perdoe porque a pessoa merece. O critério não é mérito. O cristão, ao perdoar alguém, não é mérito, é graça. E é porque entende o que aconteceu com ele. Quando perdoamos alguém, irmãos, pela graça, é porque nós já entendemos, já internalizamos o que aconteceu conosco. Nós já compreendemos que foram tantas as nossas transgressões, nossos erros, nossos pecados, mas que Deus, movido por sua graça, nos alcançou e nos perdoou. Como não compartilhar essa graça? Como não compartilhar? E é esse princípio, irmãos, que nós temos para perdoar de fato uns aos outros. Irmãos, só é possível de fato perdoar uns aos outros se entendermos a graça. Sem o entendimento da graça não há perdão de verdade. Porque nós vamos pelo mérito. Não merece, não. Me ofendeu, não esqueci não. Me humilhou, não tem perdão não. Eu lembro ainda, até hoje, quando eu lembro, dói. Não perdoou mesmo, não perdoou mesmo. É o mérito. Agora, quando a graça não merece mesmo, me ofendeu mesmo, me humilhou mesmo, verdade. Mas foi exatamente o que eu fiz com o Senhor. Foi exatamente o que os meus pecados fizeram com o Senhor, que o levou à cruz. Ele foi humilhado, desprezado, cuspido, e foram os meus pecados que causaram tudo isso nele. Ele se entregou por mim, por graça, por graça. Graça, meus irmãos e amigos, é o critério para perdoarmos uns aos outros. A parábola então fala sobre o perdão que o rei concede a seu servo. Perdão de uma dívida impagável, movido pela graça. A parábola fala sobre a resistência desse servo em perdoar o seu conservo, porque não tinha entendido ainda o princípio da graça. E a parábola fala sobre a consequência vinda sobre o servo por não usar o princípio do perdão.
Meus irmãos e amigos, talvez haja aqui no nosso meio, aqui na igreja, ou irmãos e amigos em casa, pessoas presas em cativeiro há anos, ira, ódio, rancor, ressentimentos por coisas que aconteceram lá atrás. Está presa. É consequência de não se usar o princípio do perdão. Prisão. Hoje é o dia, agora é a oportunidade para você entender o princípio da graça e compartilhar essa graça. Primeiro quero convidar você que tem consciência, que tem pecado muito contra o Senhor, que chegou aqui à casa do Senhor, ou que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, e está cheio de tanto pecado. Quero convidar os irmãos a curvarem a cabeça. Pense um pouquinho sobre a sua vida. Talvez você esteja aí pensando, poxa vida, eu já cometi tantos erros, tantas falhas. Será que há esperança para mim? Meu amigo, meu irmão, há esperança sim. Há esperança. A sua dívida é impagável por você, Cristo pagou por você em seu lugar. Ele levou sobre si na cruz do Calvário as penalidades dos seus pecados. E hoje e agora você pode receber os perdão de todos os seus pecados. Basta você recorrer a Cristo, vir a Ele com fé esta noite, se humilhar. Aquele servo, ele se prostrou e disse ao rei: olha, seja paciente comigo, eu errei mesmo, eu falhei mesmo. Ele até achou que tinha condições de alguma forma pagar a sua dívida. Mas o rei, sabendo disso, que não tinha nenhuma condições, diz: olha, vai embora para sua casa, sua dívida está paga. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, recorra a Cristo agora. Você que está carregado de pecados, de culpa por erros cometidos que você sabe que cometeu, recorra a Cristo agora. Recorra à graça, porque ainda há oportunidade para perdão. Agora quero falar também com você que já foi alcançado pela graça e que precisa agora compartilhar essa graça com outras pessoas também. Quero convidar você esta noite a rogar ao Senhor que lhe ajude a usar o princípio da graça, porque eu sei que não é fácil. Quando alguém nos ofende, quando ouvimos alguém falando mal da gente, caluniando, difamando, quando somos humilhados, pisoteados, é da nossa natureza humana nos encher de raiva, de ira, de ressentimentos, de querer revidar. É da nossa natureza humana. Mas não é assim que nós devemos agir. Quando ofendidos, devemos rogar ao Senhor misericórdia e graça, para que Ele nos ajude a compartilhar a graça com a pessoa que nos ofendeu. Olha o Senhor agora sim. Você que há muito tempo foi ofendido por alguém, humilhado, quero convidá-lo agora a entender a graça e, movido por ela, perdoar essa pessoa que lhe ofendeu. Não perdoe essa pessoa movido por mérito, não é porque ela merece, mas pela graça, por entender que é esse critério que Deus se utiliza para nos perdoar, para te perdoar. A graça, não é mérito, mas graça, favor imerecido. Então ora ao Senhor agora. Fale: Senhor, meu coração está cheio de ressentimento, de ira, de ódio, de rancor, desejo do revide, mas me ajude, Senhor. Enche-me de tua graça, tua misericórdia, para que assim também eu possa compartilhar com essa pessoa que me ofendeu a graça do perdão. Por favor, Senhor, me ajude. Oremos e falemos com o Senhor.
Senhor, te louvamos por tua maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Que seria das nossas vidas, Pai, se não fosse a tua graça? São muitas as nossas transgressões, nossas ofensas, Pai, mas o Senhor, movido por tua graça, nos alcançou, veio ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus, para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar. Oh Deus, obrigado, Pai, por nos amar sem méritos. Embora tão pecadores, Pai, obrigado por nos amar, Pai. Quando olhamos para dentro do nosso mundo interior, Pai, e olhamos as nossas transgressões, oh Deus, como não dizer ao Senhor, obrigado por tua graça, que nos alcançou. Senhor, por nós sermos tão falhos, Pai, tão falhos, nós temos tanta dificuldade, Senhor, para também compartilhar essa graça. Senhor, eu oro para aquelas pessoas que estão presas por não compartilhar a graça, por não perdoar alguém que ofendeu, que machucou, que humilhou. Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo que nos acompanha agora pelas redes sociais. Senhor, faz agora a obra de cura. Traz seu entendimento a essa pessoa sobre a necessidade, Pai, de compartilhar a graça, a misericórdia. E não só traga o entendimento, mas dê as condições para esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, a exercitar a graça, a compartilhar a graça com outras pessoas também. Senhor, liberta essa pessoa que há muito tempo está cativa, aprisionada no ressentimento, na ira, no ódio por alguém. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um irmão, talvez um amigo, talvez a esposa, talvez o genro, talvez o namorado, não sei. O Senhor sabe. Faz, Senhor, agora, neste momento, essa obra de cura, de salvação, de libertação. Remove, Senhor, agora essa pessoa desse cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai, essa pessoa cativa a esse ressentimento, a essa ira, a esse ódio, possa encontrar no Senhor a liberdade, possa encontrar no Senhor as condições para liberar a seus ofensores a graça maravilhosa do perdão. Assim nós oramos, Pai, esta noite, agradecidos por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meus amigos que nos acompanham agora pelas redes sociais, que Deus nos dê a graça para exercitarmos a graça e não o revide. A palavra do Senhor nos diz que a ira do homem não produz a justiça divina. Por isso não devemos revidar. Quando ofendidos, o Senhor viu, e usar de graça. Não vai haver justiça? Vai. O justo, o juiz da terra viu tudo, sabe tudo. Vai haver justiça, mas segundo o reto e justo juiz, não por suas mãos. É assim que nós agimos. Quando ofendidos, manifestamos graça e não revide, porque o nosso revide
A nossa ira, a nossa vingança não produz a justiça divina. Nosso revide é sempre maior que as nossas ofensas. Alguém nos dá um tapa, nós não vamos ficar satisfeitos em devolver apenas o outro tapa. O revide é partir para cima e acabar com a pessoa ali. Nunca é proporcional. É sempre muito acima da ofensa. Por isso, não devemos praticar a vingança. Entregar ao Senhor. Quando ofendido, entrega a ofensa ao Senhor. Ele é o justo juiz de toda a terra. Deixa Ele tratar a situação. Dobra o seu joelho. Entrega ao Senhor a causa. Ele vai julgá-la. Vamos colocar em pé, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso grande e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que os irmãos aqui tenham uma boa semana em nome de Jesus e que os nossos amigos e irmãos em casa também tenham uma boa semana em nome de Jesus. Amém e amém.